Oi novamente, eu sou Rose Sampaio, a sua professora de língua portuguesa. Vamos trabalhar hoje com uma perspectiva de leitura bastante interessante. Alguns alunos, ao me encontrar, depois de terem feito uma prova de concurso público ou de vestibular, indicam o seguinte: Rose, estou desesperado. Por quê? Porque eu descobri que eu não sei interpretação de texto. Eu descobri que a organizadora quer, na verdade, que eu marque o que eu acho que está errado. Tive um aluno, inclusive, que chegou ao cúmulo de dizer: aquela que eu tenho certeza que está certa, está errada, então eu não marco. Nós temos de tomar cuidado com isso. O texto não é um bicho de 7 cabeças. O texto não é um monstro mitológico prestes a nos devorar. Ele vai apresentar para nós todos os elementos necessários para que nós compreendamos a leitura preferencial. E é justamente a leitura preferencial que será cobrada pelos concursos públicos e vestibulares. Nós temos de ficar muito atentos a essa leitura preferencial, porque ela vai se revelando por meio de uma escolha lexical, por meio de um estilo apresentado, por meio de uma figuração. Novamente aqui, nós temos de ficar atentos a dois processos de leitura. Primeiro processo, uma leitura denotativa. Segundo, uma leitura conotativa. Como repetir nunca é demais, vamos repetir esse conceito. Já apresentamos o conceito numa aula anterior. Vamos repeti-lo novamente? Olha, uma leitura denotativa trabalha justamente com o aspecto dicionarizado. A leitura conotativa trabalha com a relação de figuração. Nós temos de nos atentar a isso porque o texto vai, às vezes, nos apresentar um elemento que se remete a outro elemento, a uma outra ideia, a uma outra construção. Se nós nos desviarmos dessa perspectiva em um texto que tem que ter uma leitura conotativa, nós não vamos fazer bem a prova. E aí vamos fazer comentários como o do meu aluno, que indicou que aquela que ele achava que era certa não é a certa e por isso vai marcar a que ele julga ser errada. Nós vamos ter de perceber alguns critérios para essa leitura inicial. Sabemos que o concurso público é um texto, é um momento justamente de tensão. É um momento que vai selecionar o candidato não pela sua qualificação somente. É um momento que vai ser apresentado para verificar a sua atenção. É um teste de QI. Quantos quesitos você acerta em menos tempo? Você vai ter uma base de tempo igual para todos os candidatos. E eles vão mensurar justamente o tempo e a quantidade de questões. Considerando que o tempo é um elemento contra nós, nós temos de agir contra ele. Como é que nós podemos agir? Dinamizando a leitura do nosso texto. Nós não podemos, ouçam o que eu estou falando. Nós não podemos levar uma infinidade de tempo lendo o texto 1, 2, 3 vezes. Nós temos de ter uma leitura específica, atenta, já no primeiro momento. Quando nós formos para as questões, obrigatoriamente nós vamos retornar ao texto. É nessa obrigatoriedade que nós retornaremos. Portanto, a primeira leitura já façam com atenção. Façam com atenção julgando alguns critérios para identificação. Identifiquem alguns elementos. Primeiro, o assunto, depois o tema, depois a tese, se for um texto argumentativo, olha a nossa aula de tipologia textual, como vai ser importante. Depois a tese e, por fim, os argumentos. Se por um acaso você não identifica a tese, é porque o texto não é argumentativo. A tese, repetirei, é a opinião do autor. O posicionamento que ele assume frente à problemática que está sendo sinalizada. Primeiro passo é identificar o assunto. Como é que nós identificamos o assunto? Muito simples. O assunto é a palavra que mais se repete no texto, ou de forma direta, ou de forma indireta. Eu tenho uma relação
sinonímica, ou seja, de aproximação, ou antonímica, de afastamento. Se eu identifico essas relações, esses termos que vão se repetir no meu texto, eu já tenho aí o fundamento do assunto. Depois de identificado o assunto, isso você vai fazer de forma natural em seu texto, você identifica o tema. Rose, o que é o tema? Vejamos o seguinte exemplo. Se alguém me pede para escrever um texto sobre Brasil, você inevitavelmente vai perguntar: o que sobre o Brasil? Ao identificar Brasil, ele identificou o geral, o assunto. Ele não identificou a temática. A temática é o afunilamento desse assunto. Brasil é o assunto. E qual é o tema? E aí a pessoa faz o afunilamento. Escreva um texto sobre o Brasil e a mortalidade infantil. Olha como eu já tenho uma especificação temática. É isso que é o tema. Nós vamos seguir agora para a tese. O que é tese? Ainda de acordo com este exemplo, de escrever um texto sobre o Brasil e depois fazer o afunilamento, definir que é um texto sobre a mortalidade infantil brasileira, nós podemos definir uma tese. A mortalidade infantil brasileira é reflexo ainda de políticas públicas ineficientes. Notem que eu tenho aí uma perspectiva, um posicionamento. Brasil, assunto. Mortalidade infantil brasileira, tema. A mortalidade infantil é reflexo de uma ineficiência das políticas públicas brasileiras. Isso é justamente o meu posicionamento, a minha tese. Mas eu não posso apresentar essa tese sem comprovar. Não posso, de forma alguma. O que eu tenho de fazer, portanto? Comprovações. Eu comprovo esse posicionamento indicando citações. Nada melhor do que você comprovar a sua fala mediante a fala de alguém que é reconhecido nacional ou internacionalmente. Citações, dados estatísticos, porque números são comprobatórios. Você tem aí a possibilidade de fazer comparações geográficas, o que é a mortalidade infantil aqui no Brasil, como é a mortalidade infantil em países desenvolvidos, há disparidade nos índices. Você pode também indicar comprovações apresentando relações históricas. Nós nos conservamos como estávamos há algumas décadas atrás, e aí apresenta as argumentações de algumas décadas atrás, alguns números, algumas citações, enfim. Nós temos a comprovação por fatos, que é a comprovação por exemplos, mas você tem de consolidar o seu posicionamento. Se você não consolida o seu posicionamento, o seu texto fica superficial. O seu texto fundamenta-se apenas no achismo. Eu acho que no Brasil a mortalidade infantil é reflexo de políticas públicas ineficientes. E cadê a prova? Você tem de apresentar a comprovação. Ao identificar esses 4 elementos, principalmente do texto argumentativo, você consegue migrar bem para a sua interpretação de texto. Tenham em mente que o processo de interpretação, ele se fundamenta principalmente no processo de reescrita. Na minha interpretação, eu não posso encontrar elementos que estejam fora e nem elementos que estejam carentes no texto. Como assim, Rose? Se você vai interpretar um texto, identifica o enunciado e verifique se esse enunciado está realmente de acordo com a abordagem apresentada pelo texto. Ok? Vejamos um exemplo de olho na tela. Esse texto foi um texto utilizado pela Fundação Carlos Chagas em um dos concursos organizados por ela para a Caixa Econômica Federal. Vejamos o texto. Os velhos das cidadezinhas do interior parecem muito mais plenamente velhos que os das metrópoles. Não se trata da idade real de uns e outros,
que pode ser a mesma, mas dos tempos distintos que eles parecem habitar. Na agitação dos grandes centros, até mesmo a velhice parece ainda estar integrada na correria. Os velhos guardam alguma ansiedade no olhar, nos modos, na lentidão aflita de quem se sente fora do compasso. Na calmaria das cidades pequeninas, corta essa parte, por favor. Fora do compasso. Na calmaria das cidades pequeninas, é como se a velhice de cada um reafirmasse a que vem das montanhas e dos horizontes. Velhice quase eterna, pousada no tempo. Vejam-se as roupas dos velhinhos interioranos. Aquele chapéu de feltro manchado, aquelas largas calças de brincaque, incontavelmente lavadas, aquele puído dos punhos de camisas já sem cor, tudo combina admiravelmente com a enorme jaqueira do quintal, com a generosa figueira da praça, com as teias no campanário da igreja. E os hábitos? Pica-se o fumo de corda lentamente, com um canivete herdado do século passado, enquanto a conversa mole se desenrola sem pressa e sem destino. Na cidade grande, há um quadro que se repete 1000 vezes ao dia e que talvez já diga tudo. O velhinho, no cruzamento perigoso, decide-se, enfim, a atravessar a avenida e o faz com aflição. Um braço estendido em sinal de pare aos motoristas apressados, enquanto amiúda o que pode o próprio passo. Parece suplicar ao tempo que diminua seu ritmo, que lhe dê a oportunidade de contemplar mais demoradamente os ponteiros invisíveis dos dias passados e de sondar com calma, nas nuvens mais altas, o sentido de sua própria história. Há, pois, velhices e velhices, até que chegue o dia em que ninguém mais tenha tempo para, de fato, envelhecer. Celso de Oliveira. Sobre o que trata esse texto? Quais são aí as relações semânticas estabelecidas? O que é uma relação semântica, antes de tudo? Relação semântica é uma relação de sentidos. Semântica é sentidos, ok? Eu vou identificar aí, nesse texto, uma palavra que vai se repetir o tempo inteiro. Qual é essa palavra? Qual é a palavra que se repete direta ou indiretamente? Velhice. Velhos. Reparem aí que eu tenho a perspectiva do velho, mas o velho é o assunto, o velho é a questão do todo, do geral. Vamos especificar. Quais são as outras palavras que aparecem com constância? Cidade e campo. Qual é, então, o tema? As diferenças entre os velhos da cidade e os velhos do campo. Ótimo, estamos indo bem. Qual é o posicionamento do autor? Pois bem, Celso Oliveira, ele marca o posicionamento lá no último parágrafo, quando ele indica: haverá um tempo em que não haverá mais tempo para envelhecer. Esse é o posicionamento dele. E ele vai indicando isso com base nas relações estabelecidas entre os velhos da cidade e os velhos do campo. Nós sintetizamos o texto. Nós apresentamos uma leitura rápida, consolidada, a respeito do texto. Vamos verificar como é que eles têm cobrado interpretação de texto. Se nós podemos realmente identificar a interpretação como um processo de exatidão. Vamos ver quais foram as perguntas referentes a esse texto apresentadas pelo concurso público. De olho na tela. A frase "os velhos das cidadezinhas do interior parecem muito mais plenamente velhos que os das metrópoles" constitui uma A. Impressão que o autor sustenta ao longo do texto por meio de comparações. B. Impressão passageira que o autor relativiza ao longo do texto. C.